Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palhaço Cristão. Que Deus possa iluminar a sua vida no nome de Jesus. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e no sininho escolha receber todas as notificações. Fazendo isso, claro, você vai receber todos os nossos vídeos. Hoje é o segundo vídeo de uma série de vídeos. É muito importante que você assista, que você compartilhe. Estamos tratando sobre argumentos que são usados para escravizar. Claro que a Bíblia sempre será a matéria-prima dos falsos profetas para enganar as pessoas. Mas existem argumentos que são usados dentro dessas igrejas para promover o medo e garantir a obediência do rebanho. Temos falado sobre o argumento cuspindo no prato que comeu no primeiro vídeo. Hoje iremos falar sobre a expressão deixar na mão de Deus. Tem também perseguidos por causa do evangelho, falar mal, não julgueis para não ser julgado, você não é obrigado a nada, você abandonou o primeiro amor e aquela velha história dos maus olhos. Hoje é o nosso segundo vídeo. Se você perdeu qualquer um desses vídeos, na descrição tem um link completo desta playlist. Deixar na mão de Deus. Essa expressão, ela tem sido usada nada mais, nada menos do que amordaçar os evangélicos. A pessoa sempre deixa na mão de Deus. Por exemplo, por que existe fome na terra? Será que a gente precisa de Deus para acabar com a fome? As pessoas dizem, por que Deus não acaba com a fome? Por que Deus não mata os falsos profetas? Falsos profetas têm prosperado porque existem pessoas que financiam. Se elas deixarem de financiar, eles deixam de prosperar. A fome existe porque o ser humano é egoísta. As pessoas estão cada vez acumulando mais. E o princípio do cristianismo é compartilhar. Nós temos no nosso mundo mesmo pessoas ricas que, se elas decidissem hoje gastar 100 mil reais do seu dinheiro por dia, ainda assim morreriam e não conseguiriam gastar todo o seu dinheiro. Mas essas pessoas não estão pensando em gastar 100 mil reais por dia. Elas estão pensando em acumular mais e mais riquezas. Então nós não precisamos de Deus para acabar com a fome. A fome existe porque o ser humano é egoísta. Quando a gente traz esse argumento de deixar na mão de Deus para dentro das igrejas evangélicas, é muito comum as pessoas dizerem, olha, meu pastor está roubando, meu pastor está pecando, meu pastor está enriquecendo, mas eu vou deixar na mão de Deus. Deus colocou ele na obra, Deus tira. Primeiro, que você não vai encontrar na Bíblia nenhum versículo que possa testificar de maneira clara que essa obra é de Deus e que foi Deus que colocou o pastor. É muito comum as pessoas dizerem, não, Deus que colocou o pastor na Igreja Universal, Deus vai tirar. Mas aonde está na Bíblia? Desde quando Deus disse, eu coloquei o Bruno de pastor na Igreja Universal? Esse argumento é o que é levantado dentro das igrejas. Esse é um argumento chulo que é usado pelos falsos profetas para amordaçar as pessoas e levá-las a abrir mão da sua alta capacidade de raciocínio. A gente não vê nos evangelhos os apóstolos deixando nada na mão de Deus. Pelo contrário, tudo que eles puderam fazer para combater os falsos profetas foi feito. E no livro de Judas, no capítulo 1, acho que é no versículo 3, o próprio Judas diz, queria escrever a vocês acerca de salvação, mas me vejo na obrigação de alertá-los ao perigo dos falsos profetas. O apóstolo Paulo, quando percebeu que Himeneu e Alexandre estavam trazendo problemas à igreja, o apóstolo Paulo alertou. O próprio Senhor Jesus combateu os sacerdotes e a hipocrisia dos mesmos de uma maneira muito dura. Em nenhum momento Jesus disse, ó, deixa eles na mão de Deus, vamos falar de Jesus. Não, é impossível você falar da verdade sem combater a mentira. É impossível você falar de evangelho sem combater falsos evangelhos. É impossível você combater o que é errado sem falar do que é certo. Então muitas pessoas dizem, deixa eles para lá,
deixa na mão de Deus, vai pregar o evangelho. Como que poderemos combater, falar de Cristo? Como que poderemos falar de Cristo sem combater os falsos cristos? Esse argumento de deixar na mão de Deus tem levado muitos evangélicos à deficiência da fé, a abrir mão da sua capacidade crítica de raciocínio. Outra palavra que infelizmente foi banalizada dentro do evangelho é a palavra criticar. Irmão, você não pode criticar. Eu acho bom você procurar no dicionário o significado da palavra criticar. O próprio Edir Macedo, que ensina seus fiéis a deixar na mão de Deus quando vê um falso pastor, foi o próprio Edir Macedo que não deixou na mão de Deus. Quando a Igreja Mundial estava em ascensão, arrebatando infinitos membros, e se tornou um grande problema para a Igreja Universal, Edir Macedo não deixou na mão de Deus. Edir Macedo encomendou uma matéria para o então jornalista Marcelo Rezende, aquela matéria que não se lembra, que foi vinculada no Domingo Espetacular, onde mostrava o Valdomiro Santiago desviando o dinheiro da igreja e comprando fazendas, muitas fazendas. A pergunta é, por que Edir Macedo não deixou na mão de Deus? Porque Edir Macedo já levantou, já abriu mais de 400 processos contra aqueles que são contra as suas doutrinas. Há um tempo atrás eu recebi uma ligação da advogada de Edir Macedo, me ameaçando de me processar. Por que Edir Macedo não faz uma oração e deixa o palhaço cristão na mão de Deus? Por que ele processa? Então você, meu amigo, que me assiste nesse momento e que vê que os dízimos e as ofertas da sua igreja estão sendo desviadas para empresas, que vê que o seu pastor tem uma má conduta, ao invés de você dizer, eu vou deixar na mão de Deus, você deve sim parar de financiar esse sistema. Porque no momento que você tem consciência do erro, no momento que você tem consciência que o evangelho que é pregado dentro da sua igreja é um evangelho errado, é um evangelho herege, certamente você está se tornando cúmplice, porque você sabe para onde o seu dízimo está indo. Você sabe que o seu dízimo não está indo para a causa social. Você sabe que o seu dízimo não está indo para a propagação do evangelho. Você sabe que uma parte do seu dízimo, para não dizer todo, está sendo desviado para alimentar sistemas financeiros. E no momento que você fecha os seus olhos, você se torna um cúmplice. No momento que você diz, eu vou deixar na mão de Deus, você está abrindo mão da sua alta capacidade de raciocínio para dar um fim a essa heresia, a esse financiamento. Os mesmos que dizem que você deve deixar na mão de Deus, certamente são aqueles que nunca deixarão. Ou você, caso alguém atropele e mate seu filho, quando a polícia chamar você e dizer assim, olha, quem foi que atropelou seu filho? O que você vai dizer? Não, eu não quero dar parte não. Eu vou deixar o assassino do meu filho na mão de Deus. É assim que você age? Por que a gente vê muitas pessoas reclamando de Bolsonaro? Ah, eu quero o Lula. O Lula tinha emprego. Pare de reclamar do Bolsonaro. Deixa Bolsonaro na mão de Deus. Pare de ficar pedindo Lula preso ou Lula solto. Deixa o Lula na mão de Deus. Por que esse argumento de deixar na mão de Deus só é válido para os falsos profetas? Então, se alguém te roubar e você descobrir que roubaram o teu carro e quem foi que roubou está usando o teu carro, você vai acionar a polícia para recuperar seu carro. Você não vai dizer, deixa o ladrão na mão de Deus que Jesus vai trazer meu carro de volta. Não, você vai atrás. Então não deixa o falso profeta na mão de Deus. E eu quero encerrar dizendo para você, obreiro da instituição universal, e principalmente você que é pastor, que diz que fecha os olhos, porque você que é pastor, você sabe do que eu estou a falar. Você que é pastor, no momento em que o Renato Cardoso descobrir que você cuspiu fora do pinico, você pode ter certeza que você vai ser expulso. Renato Cardoso não vai dizer, meu Deus, pastor Rodrigo traiu a mulher, deixa ele na mão de Deus.
Não, você vai ser expulso sem nada. E você que é obreiro, que fecha os olhos e diz: eu vou deixar o bispo na mão de Deus, fique sabido que no momento em que o teu pastor te detectar como a má conduta, ou muitas das vezes atitudes pífias que para ele é errado, você pode ter certeza que vai vir fogo sobre a sua cabeça. Então, esse argumento de deixar na mão de Deus é um argumento chulo, é um argumento ultrapassado, que só tem servido para manipular pessoas e garantir a sua obediência e, consequentemente, o acesso ao seu bolso. Então, meu amigo, o que você pode combater, combata de forma veemente. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. E no próximo vídeo iremos falar sobre um argumento muito interessante: perseguidos por causa do Evangelho. Um abraço.